do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça conosco agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja conosco no dia de hoje, para que Ele entre em nosso coração, para nos ensinar todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos agora o nosso coração para que Tu entres, para que Tu faças morada dentro de nós, para que assim o fazendo, Tu nos ensines todas as coisas, e com a Tua luz, com a Tua sabedoria, com a Tua clarividência, ó Espírito Santo de Deus, nos mostra o caminho pelo qual devemos andar, para atendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui, em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa. Vem cumprir a Tua promessa. Nós sabemos que a promessa do Senhor Jesus foi esta: quando duas ou mais pessoas se reunissem no nome dEle, Ele estaria no meio delas. Assim, quando nós aqui declaramos nessa sala que estamos reunidos em nome de Jesus, e todos aqueles que estão nos ouvindo, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelo rádio, também declarem que estão reunidos em nome de Jesus. Jesus está no nosso meio, Jesus está conosco. Essa foi a promessa dele. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus em nossa vida é real, é clara, é uma presença efetiva, eficiente e eficaz. Aqueles que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aproveitar agora a presença de Jesus em nossa vida, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Todos digam comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te confessamos, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Quando a gente confessa a Deus um pecado, com toda a humildade, nós iniciamos a nossa caminhada em direção à reconciliação com Deus. Declaremos a Ele agora o nosso arrependimento. Digo comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de todos os nossos pecados e te pedimos as forças para não mais pecarmos. E te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que cometemos. No instante que a gente confessa, que a gente se arrepende dos pecados, que a gente confessa o firme propósito de não pecar mais, e no momento que a gente pede perdão, nós nos reconciliamos de vez com Cristo, com o Senhor Deus. É um momento maravilhoso em que a gente retorna à nossa vida cristã, retorna à nossa vida com Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído e de onde nós não queremos sair mais. Reconhecemos agora o poderio de Cristo, o reinado de Cristo. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como Filho de Deus vivo. Quando a gente reconhece Jesus em nossa vida, quando a gente o confessa como Filho de Deus, nós somos confessados lá diante do Pai pelo próprio Cristo. Ele nos inscreve no livro da vida, e nós temos assim a salvação garantida. E quando nós declaramos que Ele é o Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus, segundo diz João, no capítulo 1, no versículo 12 do seu Evangelho. E como filhos de Deus, nós teremos uma outra vida, uma nova vida completamente diferente. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou trazer hoje como motivo de meditação uma pergunta que nos foi feita por uma pessoa chamada, é um presbítero Rodrigo Donizete. O presbítero Rodrigo Donizete nos pergunta assim: Deus mandou Moisés falar a rocha ou ferir a rocha? Muitos pregam que Deus mandou tocar, mas a minha Bíblia diz falar. E agora? O que diz a tradução da sua Bíblia? A pergunta do nosso presbítero aqui é muito interessante, e nós vamos esclarecer, porque a pergunta nos dá condições de nós fazermos uma palestra sobre isso, sobre o episódio das rochas, os episódios das rochas. Porque na verdade, meu prezado Rodrigo Donizete, o que a Bíblia nos conta são 2 episódios. O que todo mundo pensa que é um episódio só, e na verdade são 2 episódios, são 2 acontecimentos, são 2 fatos.
Um se dá no começo da caminhada do povo no deserto. E outro se dá no 40º ano, quase no fim da caminhada deles pelo deserto. São dois episódios completamente distintos, completamente diferentes, mas iguais na sua função, iguais na sua mensagem, iguais no seu ensinamento. No primeiro episódio, que está descrito no livro de Êxodo, no capítulo 17, Êxodo, capítulo 17, no versículo 9 em diante, aliás, no versículo 1 mesmo, está escrito assim, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, chegaram, esse episódio aqui, dá-se um pouquinho depois do episódio de Cádiz de Barneia. Vamos fazer a recapitulação. Deus tira o povo do Egito, e em vez de levá-lo para um caminho de 10 dias, que seria beirando o mar, ele não levou esse povo, porque o povo havia acabado de sair da escravidão, e o povo não tinha preparo para enfrentar, por exemplo, os filisteus, que eram uma nação guerreira, para enfrentar os edomitas, que eram uma nação guerreira. Eles não tinham força para isso. Então Deus disse: eu vou levar esse povo para um caminho um pouco mais distante, mas vou trabalhar esse povo durante esse caminho, para que ao chegar na terra prometida, eles estejam preparados. E Deus, durante 8 meses, ele leva o povo a atravessar o Mar Vermelho, leva o povo a subir até Cádiz de Barneia. Chegando em Cádiz de Barneia, na frente da terra prometida, Deus diz ao povo: entra na terra prometida. E o povo, como sempre: não vou entrar não. Nós não conhecemos o povo lá, não sabemos quem que é, como é que nós vamos entrar aí? Aí resolveram arrumar 12 espias, um de cada tribo, e os espias entraram na terra para verificar como é que era a terra. Ao fim de 40 dias, voltam os espias. 10 deles descrentes, totalmente descrentes, dizendo: a terra é uma maravilha, na terra corre leite e mel, a terra é aquilo que está prometido por Deus, mas lá existem gigantes, lá existem muralhas, lá existe um povo guerreiro que não nos vai deixar entrar, e nós vamos sucumbir na unha desse povo. Só dois, Caleb e Josué, que voltaram dizendo: não, se Deus está conosco, se Deus manda a gente fazer, vamos fazer, porque Ele não nos deixará ser derrotados. E o povo quis apedrejar Caleb e Josué. E Deus olha aquele povo descrente e diz: já que vocês não creram na minha palavra, já que vocês não tiveram fé naquilo que eu fiz para vocês durante 40 anos, durante 8 meses, vocês agora vão rodear a terra durante 40 anos, iguais os dias que vocês passaram verificando a terra. E vocês vão rodar esta terra, e nesse rodeio de terra vão morrer todos aqueles que com mais de 20 anos não creram na minha palavra. Só vão entrar nessa terra os menores de 20 anos, porque eles são crianças ainda, não têm o juízo, portanto, a eles eu perdoo. Mas vocês maiores de 20 anos vão rodear a terra e vão morrer, não vão entrar na terra prometida. E o que aconteceu? O povo saiu ali de Cádiz de Barneia e ficou rodeando o deserto. Logo imediatamente a esse episódio, eles chegam em Refidim.
que é um lugar do deserto. E ali acabou a água, não tem água, não existe água. E o povo então começou a murmurar contra Moisés. E aquele murmúrio tremendo. O senhor trouxe aqui para quê? Por que você tirou a gente daquele lugar? Nós estamos lá bem e você nos tira para vir aqui morrer de sede. A escravidão do Satanás é uma coisa tão interessante que a pessoa se acomoda com a escravidão do Satanás, a pessoa se acomoda com aquela carga do Satanás, com o bridão na boca, com o arreio nas costas, com a barrigueira apertada, com o chimbate na traseira. O povo se acostuma com isso. Nós, como pecadores, nos acostumamos a ser escravos. E a liberdade para nós é uma coisa tão esquisita que muitas vezes nós queremos voltar para a gaiola de novo. Queremos voltar para a gaiola de novo. Porque na verdade, com essa vidinha que nós levamos, nós somos piores que os escravos antigos. Porque pelo menos os escravos antigos tinham onde morar, tinham o que comer, tinham a proteção dos seus patrões e valiam dinheiro. Hoje o povo não tem o que comer, o povo não tem onde morar, o povo vive uma vidinha chula, miserável, né? E acha que está tudo muito bem, acha que está tudo muito bom. Por quê? Porque se acomodaram com o arreio do Satanás nas costas, com o bridão do Satanás na boca, com a surra de Satanás no traseiro e com a barriga apertada pelo Satanás. Porque esse é o estado de servidão que Satanás nos coloca e que a gente murmura quando a gente sai desse estado de servidão. Aí o povo, Moisés, vai a Deus e diz: Senhor, o que eu faço, Senhor? Onde eu vou arrumar água para esse povo, Senhor? Como é que eu vou fazer, Senhor? Só me falta apedrejar. Aí Deus tem aquela saída, porque Deus tem saída para todos aqueles que creem nele. Deus tem saída para todos aqueles que têm fé nele. Deus diz assim: Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel como testemunha. Leva contigo na mão o bordão com que feriste o rio. Como que ele diz: Moisés, você não feriu o rio com esse bordão? Não deu sangue no rio? Moisés, você não feriu o mar não se abriu, Moisés? Então creia, Moisés, creia no poder daquele que te está guiando. Creia, Moisés, no poder daquele que está levando você para a terra da promissão. Esta é a mensagem para todos nós. Creamos naquele que está nos levando nesse mundo, se é que nós queremos estar sob as ordens dele, se é que nós queremos viver a orientação dele, a vida que ele tem para nós. Agora, aqueles que não querem viver a vida de Deus, aqueles que não querem viver a vida de Cristo, esses não precisam obedecer ninguém. Vai se abraçar o cão, vai se abraçar o diabo, porque o inferno está esperando por eles. Mas aqueles que querem seguir a Deus, Deus tem o escape, Deus tem a saída. Deus tem a vitória para cada um de nós em qualquer momento, em qualquer hora, se nós cremos nele, se nós temos fé nele. E ele diz: pega o teu bastão, Moisés, e vai na rocha de Horebe. Você vai ferir a rocha, Moisés. Vai ferir a rocha. E você vai ver que vai sair água de lá. Coisa interessante. Nós temos um episódio da Escritura que quando Abraão mandou o filho da escrava embora, junto com a escrava, quando eles entraram no deserto, eles sentiram sede porque acabou a água. E a mulher colocou o filho num determinado lugar e se afastou dele uns 100 metros. Disse: porque eu não quero ver o meu filho chorar ao morrer. E lá a voz do Senhor disse: olha ao seu derredor e vê a provisão de Deus. Preste bem atenção, gente. Quando nós andamos na provisão de Deus, quando nós andamos na provisão de Jesus, que é a encarnação de Deus aqui nessa terra, Ele nos dá saída em qualquer circunstância, qualquer que seja o nosso problema, qualquer que seja a vida que nós estejamos levando, de dificuldade, de tempestade, de deserto, Ele tem a saída para cada um de nós. Quando a mulher olhou, um ribeiro d'água estava saindo perto do filho dela. Naquele momento Deus não precisou de rocha, Deus não precisou de nada, mas aqui Ele leva na frente de uma rocha. Qual é a mensagem que nós temos aqui agora nesse texto? Quando não existe água, quando não existe mais nada, Deus põe a rocha para fornecer a água. Moisés foi lá e Deus aqui, presta atenção, meu querido Rodrigo Donizete, Deus aqui manda ferir a rocha, ferir a rocha. E Moisés chegou lá com o seu bastão, aquele bastão que era o poder que Deus tinha dado em sua mão, e ele fere aquela rocha, bate naquela rocha,
e a rocha da água para ele. Esse episódio, ele é um prenúncio, ele é um aviso da chegada de Jesus um dia neste mundo. É um anúncio da chegada de Jesus um dia nesse mundo. E por que nós dizemos isso? Por uma razão muito simples. Se vocês forem no livro de João, no capítulo 7, João no capítulo 7, um capítulo belíssimo. Aliás, o livro de João é um livro de enternecer, gente. É um livro que nós devemos ler toda noite, todo dia. O Evangelho de João é coisa de admirar, porque João, ele percebeu bem a doutrina de Cristo, porque ele era um discípulo amado, ele estava próximo de Jesus, foi o último que morreu. João teve o gozo de ter as doutrinas de Jesus dentro do seu coração. E Jesus diz assim no capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aqui, momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então Jesus disse: eu sou a fonte de água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E no episódio que está em João também um pouquinho para trás, volte um pouquinho para trás, no episódio da mulher da Samaria, um dos episódios mais lindos da vida de Cristo, em que ele senta à beira do poço de Sicar, o poço de Jacó, ao meio-dia, sozinho, manda todo mundo embora, e ele dá a mensagem maravilhosa para aquela mulher da Samaria, mulher prostituta, mulher da vida, mulher que não tinha moral, que não tinha nada, e Cristo perde o seu tempo para falar para aquela mulher pecadora. E ele diz no versículo 13: quem beber desta água que está nesse poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, Cristo nos diz que ele é a fonte de água viva. Se nós tivermos sede, temos de beber da água dele. E mais, quando a gente bebe da água do Cristo, a gente se torna fonte de água viva. Olha que coisa maravilhosa. Nós passamos a produzir frutos, nós passamos a inundar as pessoas à nossa volta, ao nosso redor, com a água viva que é Cristo. A água viva que é Cristo. Então esse episódio do Antigo Testamento é um prenúncio de Cristo. É um prenúncio de Cristo. E mais, se nós formos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vamos encontrar lá Jesus dizendo o seguinte, Pedro dizendo o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 11, olha o que ele diz aqui: Pedro, presta atenção, quem está falando é Pedro. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro, que a Igreja Católica tira da posição de simples mortal, traidor, pedra de tropeço, e coloca como pedra fundamental da Igreja Católica. Esse Pedro diz: eu não sou pedra nenhuma, pedra é Jesus, ele que é a pedra angular. E a Igreja Católica diz: mentira, Pedro está mentindo, o próprio Pedro é mentiroso, ele que é a pedra. Ora, se o próprio Pedro não reconhece que ele é a pedra, por que é que a Igreja Católica enfia para goela abaixo do católico que Pedro é a pedra fundamental e Cristo teria construído a sua igreja sobre a pedrinha, o pedrisco, a pedra de tropeço que é Pedro? A pedra é Jesus. Naquele episódio lá, e vamos um pouquinho para frente, vamos pegar a epístola aos Efésios. Paulo na epístola aos Efésios, ele diz claramente que a pedra angular, no capítulo 2, no versículo 20,
capítulo 2, versículo 20. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular sobre a qual está construída a igreja de Cristo. Não é católica, não é baiana, não é brasileira, não é essa ou aquela, é a igreja de Cristo. Aquela igreja que Cristo construiu sobre Ele, que é a pedra angular. Esse episódio do deserto nos mostra de antemão que um dia haveria a pedra fundamental aqui nesse mundo, a pedra angular, que é Cristo, que viria a esse mundo para construir a igreja a qual nós temos de nos filiar, que é a igreja de Cristo, em que Ele é a cabeça e que Ele é o fundamento, e que nós somos o corpo dele, sem bispo, sem papa, sem apóstolo, sem ninguém no meio disso. Ele é a pedra fundamental sobre a qual o corpo de Cristo se mantém, se sustém, e Ele é a cabeça que nos dirige, que nos orienta, que mantém a todos nós como parte do corpo dele, firmes e com cheio de vida. Aqui no episódio que nós voltamos a ver aqui, no episódio de Êxodo 17, nós temos que foi lá, feriu a rocha. Por que nesse caso, meu prezado presbítero Rodrigo Donizete, por que esse episódio Deus manda ferir a rocha? E nós estamos dizendo que isso aqui representa Jesus. Porque Jesus veio a esta terra. E o importante da vinda dele dessa terra não foi pobrezinho ter nascido em Belém, não. O importante de Jesus foi ter morrido por nós, ter sido ferido por nós. O que Isaías diz no capítulo 53? Ele disse que Jesus foi ferido e nas suas feridas nós fomos curados. É pelas suas feridas que nós somos salvos e é pelas suas feridas que nós somos todos sarados desse mundo. Então esse episódio aqui de ferir a pedra, e a tradução não é outra a não ser ferir, tocar a pedra. Jesus aqui está preconizado aqui nesse lugar, porque a rocha foi ferida. A rocha foi ferida, preconizando Jesus. E aí então você vai ver que esse lugar se chamou Massá e Meribá. Massá e Meribá são dois termos judaicos. Massá significa tentação, provocação. Tanto é que vocês veem em seguida, por que chamou? Porque eles tentaram ao Senhor, no versículo 7. Que eles tentaram ao Senhor, então chamou Massá, porque foi tentação, foi provocação ao Senhor. E Meribá significa confusão, significa contenda, significa briga. Então chamou-se Massá porque ali Deus foi provocado. E Meribá porque Meribá significa confusão, contenda. Mas presta atenção, esses dois nomes aqui não significam o local, porque o local é Horebe. Local é Horebe, a rocha de Horebe. Isso aqui, esse nome que se dá aqui é o acontecimento. Ou seja, na rocha de Horebe houve tentação a Deus, Massá, e houve contenda com o povo com Deus, que é Meribá. Então você entendeu, meu prezado presbítero, que aqui o termo é ferir mesmo, é tocar mesmo, porque a explicação é essa, é o toque, é o ferimento de Cristo a nosso favor. Agora você pergunta, mas aonde é que está escrito que é para falar a rocha? Vamos agora no capítulo 20 de Números. No capítulo 20 de Números. Capítulo 20 de Números. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Preste bem atenção, no mês primeiro, significa no primeiro mês do 40º ano, em que eles estavam rodando o deserto. E preste atenção como é que Deus faz. Deus traz de novo aquele povo, depois de 40 anos, ao lugar em que começou a encrenca deles, que é Cádiz e Barneia de novo. Então eles ficaram rodando por aquele deserto todinho, e quando chega na hora, no momento de voltar para entrar na terra prometida, Deus o coloca de novo em Cádiz de Barneia. E aqui em Cádiz de Barneia vai acontecer a mesma coisa. Isso aqui 40 anos depois do primeiro episódio. 40 anos depois do primeiro episódio acontece esse segundo episódio. E aqui o que está acontecendo aqui? Diz, Moisés fere a rocha em Meribá. Não é a mesma rocha.
Não é o mesmo episódio, não é o mesmo acontecimento, mas é a mesma contenda. Por isso chama-se Meribá. E vocês vão ler a Escritura Sagrada e vão ver que toda vez que se fala em contenda, em encrenca do povo com Deus, a palavra Meribá volta. Houve ali Meribá, houve ali Massá, houve ali provocação a Deus, houve Meribá. Então, de novo, está lá o povo, outra vez, a mesma coisa, o povo murmurando, o povo criticando Moisés, o povo criticando Arão, o povo criticando tudo aquilo e se contendendo com Deus, provocando Deus. E neste episódio aqui acontece uma coisa um pouco diferente. Eu quero que vocês leiam o capítulo 20, no versículo 6. Depois da provocação do povo, olha o que acontece. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. Então o povo escanteia Moisés, escanteia Arão. Olha o que vocês aprontaram para nós. Isso depois de 40 anos, olha que povo renitente, que povo murmurador. Você nos tira de lá do Egito e nos traz aqui para nós morrermos de sede depois de 40 anos. E Moisés e Arão ficaram também desanimados. E desta vez o que eles fizeram? Foram à porta da tenda e lá se prostraram por terra. E quando o judeu se prostra por terra, ele rasga as vestes, ele joga areia em cima dele e ele passa a chorar. Atitudes que não são de Deus são atitudes de desilusão, de desespero, são atitudes extremas, drásticas. E Deus, aí o que acontece? Olha a conduta de Deus para conosco, gente. Olha só, Moisés enfrentando aquele povo todinho, o povo em cima de Moisés. Moisés desanima. Moisés tem um momento de desânimo, diz, está tudo perdido, eu não tenho mais solução. E ele vai para a porta da tenda, lá ele rasga as vestes, se prostra no chão, joga areia sobre ele e passa a chorar. Mas olha o que acontece, veja aqui o último verso do verso 6. E a glória do Senhor lhe apareceu. O recado que a Escritura nos dá hoje, meu irmão e minha irmã, você que está passando por dificuldade, você que está desiludido, você que não consegue se colocar dentro dessa vida, você que acha que não tem mais solução, você que não tem mais saída, você acha que não tem mais jeito, olha o que Deus fez para Moisés, na hora que Moisés se prostrou no chão, com falta de fé, gente. Moisés era um homem que não tinha razão de perder a fé, porque em todos os instantes da vida dele, que ele precisou de Deus, Deus esteve presente. Ele era um varão de Deus, mas ele não podia perder a fé. Mas ele perdeu a fé naquele instante. Em vez de naquele momento que ele estava acuado pelo povo, ele se voltar, Senhor, o que faço agora? Não, ele foi murmurar, ele foi chorar, ele foi se prostrar. E quanta gente hoje, diante de um problema, em vez de erguer a cabeça para Deus e pedir a Deus e chamar Deus na vida, vai ficar murmurando pelos cantos, vai ficar chorando pelos cantos, e vai ficar dizendo ainda com a boca maldita, eu tenho um problema, eu estou desiludido, eu tenho problema de depressão, eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo. Quer dizer, em vez de confiar em Deus, em vez de ter fé em Deus, não, passa a murmurar, passa a chorar, passa a se jogar no chão, passa a ficar até de joelhos, sucumbido diante da falta de fé. Mas aí Deus, para Moisés, a glória de Deus aparece. Olha aqui, a glória de Deus aparece naquele momento. Moisés caído, Moisés desiludido, Moisés desanimado, Moisés sem força, Moisés completamente destroçado. A glória de Deus aparece sobre ele. Meu irmão e minha irmã que está escutando essa palavra, saiba o que eu vou lhe dizer agora com base na Bíblia. Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o momento que você está passando, de doença, de dor, de enfermidade, de luto, qualquer que seja o momento que você está passando agora na sua vida, deserto de dinheiro, posições financeiras difíceis, falta de comida, falta de água, falta de luz, falta de casa, falta de tudo, qualquer que seja o teu momento, no deserto da tua vida, você invoque o Senhor, não perca a fé, como Moisés perdeu, não perca a fé. Invoque o Senhor, diz, Senhor, o Senhor tem que estar na minha vida.
Senhor, o Senhor tem de vir me acudir. Senhor, eu preciso de Ti agora. Senhor, eu não posso nada sem Ti, eu não consigo nada sem Ti. Vem, Senhor, me acudir. E você pode ter certeza que a glória de Deus vai comparecer em tua vida e vai solucionar os seus problemas. Deus não nos pôs nesse mundo para nós sucumbirmos aos problemas. Presta atenção. Deus não nos colocou nesse mundo para nós sermos derrotados pelos problemas. Não. Deus colocou a gente nesse mundo para vivermos pela fé. E olha o que está escrito em Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Essa mesma expressão é repetida em Hebreus, na carta aos Hebreus: o meu justo viverá pela fé. Qualquer que seja a sua dificuldade, preste bem atenção, você tem de viver pela fé. Você tem de chamar a fé à sua vida. Você tem de colocar a fé no teu destino, no teu caminho, e você vai viver pela fé. E Deus vai honrar a tua fé, e Deus vai comparecer diante de ti com a tua glória, com a glória dele, para trazer glória para você. Que Deus não quer são os murmuradores. Deus não quer aqueles que murmuram. Você pensa que você desfiar um terço chorando diante de Deus, isso te resolve? Você pensa que você se prostrar chorando, rasgando veste e desesperado, você pensa que isso resolve alguma coisa? Nós estamos vendo agora o choro de tanta gente, diante de tanto caixão que está saindo lá do Rio Grande do Sul. E esse choro resolve alguma coisa? Esse choro resolve alguma coisa? É meramente um desabafo? É meramente um desabafo e mais nada? Antes do choro, se tivesse a proteção de Deus, não teria acontecido isso para ninguém. Mas como é que você quer uma proteção de Deus dentro de uma boate? Como é que você quer a proteção de Deus agora na música moderna, na dança moderna, que é a dança do arroxo? A dança do arroxo. Como é que você quer que Deus esteja nesse meio? Como é que Deus quer que Deus proteja na bebida, na droga, no sexo desabrido, na desobediência à lei de Deus, na distensão da família, filhos para um canto, pai para outro canto, mulheres lá dizendo que choraram porque sentiram saudade das filhinhas que estavam lá em Belém do Pará, que é isso? E o que ela fazia na boate? Então, gente, a glória de Deus comparece para aqueles que se põem diante de Deus, para aqueles que mostram que querem Deus, para aqueles que têm fé em Deus. Moisés aqui nesse episódio mostrou que ele estava completamente sem fé, porque ele não foi a Deus. Mas Moisés era um homem querido de Deus. Esse pecado que ele fez é um pecado gravíssimo, porque o pecado da falta de fé é gravíssimo, gente. É gravíssimo. Você pode dizer assim: eu sou uma pessoa boa, olha, eu faço obra de caridade, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se te falta fé, você está cometendo o maior dos pecados. Porque quando falta fé, todos os outros pecados vêm atrás. O pecado da idolatria, o pecado de toda ordem vem atrás, porque falta ali a fé, que é o pior dos pecados. Mas Deus aqui nesse momento, Ele perdoa Moisés, porque com toda aquela falta de fé que Moisés mostrava aqui, Moisés tinha sido um homem segundo o coração dele. E a glória de Deus comparece. Isso é que você tem de colocar na sua cabeça, no momento da tua dificuldade, no momento quando ninguém mais socorre você, quando não tem mais irmão, nem irmã, nem cunhada, nem vizinho, nem banco, nem ninguém que te socorra, a glória de Deus vem sobre você. Se você tiver fé, se você acreditar, se você colocar a sua vida na mão de Deus, a glória de Deus vem para nos socorrer. Isso que é importante. E Moisés foi possuído da glória de Deus. E Deus disse para Moisés naquele momento: Moisés, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Meu prezado presbítero Rodrigo Donizete, aqui Deus mandou falar com a rocha. Lá Deus mandou ferir a rocha. Aqui Deus mandou falar a rocha. Os episódios são diferentes. O tempo é diferente. O acontecimento é diferente. Lá Deus mandou ferir a rocha. Um pré-anúncio, um prenúncio de Cristo. Aqui mandou falar a rocha. Significa dizer que Cristo tinha de morrer uma só vez e não mais. Uma só vez e não mais. Por isso vai minha crítica aqui agora.
A Igreja Católica. Porque ela tem a tal da missa. E você vai na definição de missa. O que é a definição da missa? Presta atenção. A missa é a renovação real, mas incruenta, sem sangue, da morte de Cristo. Então, é a renovação real, mas incruenta da morte de Cristo. O católico, na sua teoria, diz que aquela missa é a renovação da morte de Cristo. É a renovação da morte de Cristo. Incruenta, sem sangue, mas real, diz eles. E eu pergunto para você, por que Deus não mandou ferir a rocha 2 vezes? Porque Cristo, uma vez só ferido, uma vez só entregando a sua vida por nós, Ele disse, está tudo consumado. Ou seja, completei a obra da salvação. Não preciso uma segunda vez, não preciso uma terceira vez. Então preste atenção, padre católico. Preste atenção, bispo católico. Preste atenção, papa católico. Preste atenção. Nesse episódio aqui, isso aqui é uma mensagem de obediência para você. Quando Moisés recebeu a ordem de falar a rocha, de não mais feri-la, porque ferido uma vez está completa a obra de Cristo, quando ele desobedeceu, ele foi condenado a não entrar na terra prometida. Olha padre católico, olha bispo católico, olha sacerdote católico, papa católico, eu falo isso com muita dor no coração, eu falo isso com o meu coração sangrando, porque eu os amo, eu queria que vocês se convertessem, saíssem dessa heresia. Preste atenção, lá Deus mandou ferir a rocha, porque Cristo tem de ser ferido uma vez só. Então não pode renovar a morte de Cristo a cada dia, a cada hora, em cada lugar, em cada igreja. Tem igreja que renova a morte de Cristo 10 vezes por dia. Não pode, porque a desobediência a Deus e o castigo de Deus é esse. Não entra na terra da promissão. Não entra na terra onde corre leite e mel. Não entra na vida eterna. Esta é a verdade. Pela desobediência. Então quando Moisés recebe a ordem, fala a rocha. Fala a rocha. Por isso, meu irmão, a lição que nós temos aqui é para que você fale a rocha toda vez que você tiver sede. Toda vez que você precisar, toda vez que você precisar de alguma coisa, fale a rocha. E quem é essa rocha, como vimos? A rocha é Jesus. E quem é essa rocha? Não é o Papa, não, gente. A rocha é Jesus. Pedro que a Igreja Católica põe como rocha, rochinha de mentira, rochinha que não vale nada, rochinha de barro. Pedro diz, não, a rocha é Jesus. A pedra angular é Jesus, que vocês rejeitaram. Olha Pedro, que a Igreja Católica diz que é o primeiro Papa, ele diz agora para você, bispo, para você, Papa, para você, sacerdote, vocês estão rejeitando a rocha que é Jesus? Quando vocês tiram Jesus de rocha e colocam Pedro no lugar dela, vocês estão rejeitando a rocha que é Jesus? É muito sério isso que eu estou falando. Por isso que nunca ninguém me contesta, dos católicos, nunca ninguém diz que eu estou mentindo. E aqui é para falar a rocha, meu povo. Não precisa ferir Jesus de novo. Jesus já morreu por mim, por você, por todos nós que estamos aqui, uma vez só e chega. Essa única vez que Ele morreu, Ele já nos salvou. E agora nós temos de falar com Ele, temos de conversar com Ele, temos de chamá-lo para perto de nós, temos de entregar a Ele os nossos problemas, temos de colocar na mão dEle todos os nossos problemas. Então aqui é falar, não é ferir. E aqueles que querem ferir Jesus de novo, mais uma vez, mais outra vez, pecam pela desobediência. Aí ele foi lá, Moisés, desobediente, sem fé. Ele reúne todo o povo, e diz assim, vocês, povo rebelde, vocês acham que nós vamos tirar água dessa rocha? Como que diz? Olha o que Deus mandou falar para vocês. Olha o que Deus mandou dizer, que é para eu bater nessa rocha que vai sair água. Mas vocês creem que vai sair água daqui? Então o primeiro pecado dele foi o pecado da descrença, da falta de fé. Foi o pecado de não confiar na palavra de Deus. Foi o pecado de não confiar em Deus. E presta atenção, o pecado dele é muito grande, porque ele era líder. Ele tinha de conhecer. O pecado grande dele é isso, porque ele era líder, ele tinha de conhecer. E Deus já havia feito para ele uma vez brotar água da rocha.
Ele poderia ter dito, olha, vai acontecer aqui da mesma forma como aconteceu há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Vocês acreditam que vai sair água daqui? E Deus por isso puniu Moisés. Puniu Moisés de forma a nunca mais ele entrar na terra prometida. E outro pecado que ele fez foi desobedecer a ordem de Deus. O primeiro foi falta de fé, dele não crer na palavra de Deus. E o segundo foi ele desobedecer a Deus, quando Deus mandou falar e ele feriu. Esse recado aqui, meu prezado presbítero, você que é presbítero, provavelmente um dia você vai ser pastor, e hoje você já deve dirigir cultos e igreja e tudo mais. Preste bem atenção na nossa responsabilidade como pastores, como presbíteros, como dirigentes de povo. Preste bem atenção. Nós não podemos ter falta de fé na nossa vida. Primeira coisa. Segundo, nós não podemos desobedecer às ordens de Deus. E terceira coisa, quando a gente falta fé e quando a gente desobedece, o nosso castigo como líder espiritual é muito maior do que o castigo dos outros. Preste bem atenção, nessa segunda vez, quanta gente que estava descrente, quanta gente que estava murmurando, e Deus perdoou e entraram na terra prometida. Mas Moisés, que serviu Deus 40 anos naquele êxodo do Egito, porque faltou-lhe a fé e porque ele desobedeceu, o castigo dele foi tocado na coisa mais que ele queria, que era entrar na terra prometida, que era entrar triunfante com aquele povo na terra prometida. Então preste atenção, nós que somos dirigentes, temos a responsabilidade de fé e de desobediência a Deus. Quando nós desobedecemos, quando nos falta fé, o nosso castigo é muito maior do que o castigo dado às nossas ovelhas. Aqui ficou bem claro. E eu tenho muita pena do sacerdote católico que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não vê as passagens da Bíblia que diz para ele que o sacrifício de Cristo é bastante. Foi feito uma vez só, basta que você aceite esse sacrifício de Cristo, não precisa renová-lo de novo. Ou então você tira a missa, não diga que a missa é a renovação do sacrifício da cruz, não. Diga que a missa é um culto, pronto, acabou. Não, aqui é a renovação real, incruenta da morte de Cristo. Você mata Cristo todo dia, toda hora, várias vezes por dia? Moisés fez isso, feriu a rocha, foi castigado. Preste bem atenção no castigo de Moisés, castigo terrível para ele. Claro que ele não perdeu o céu, mas perdeu a entrada na terra prometida, que era o maior desejo dele. Então, meu prezado Rodrigo Donizete, são 2 episódios. No primeiro é ferir a rocha, no segundo é falar a rocha. A tua tradução não está errada não, e nem a minha, só que são 2 episódios diferentes, e são 2 formas diferentes que Deus mandou falar. Da primeira vez é ferir a rocha, da segunda vez é falar a rocha. Porque a rocha ferida, que é Jesus, não precisa ser ferida outra vez. Porque a morte de Cristo é uma só, para a honra e glória do seu nome e para a nossa salvação. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que Ele nos dê a graça de nós termos fé e obediência. Fé e obediência. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta cada vez mais a nossa fé, Senhor, para que nós creiamos na Tua Escritura, para que nós creiamos nas Suas mensagens, para que nós creiamos nos Teus mandamentos, Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, e dá-nos a obediência, Senhor, para que a gente siga a Tua orientação, para que a gente creia nela e siga a Tua orientação, para que a gente creia no Teu mandamento e siga o Teu mandamento. Nos dá, Senhor Jesus, nós te pedimos a fé, para que nós vivamos de fé em fé, vivamos pela fé, e nós vivamos na Tua obediência, para a honra e glória do Teu nome. Os que creem, digo amém, digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu, é o poder, a honra, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.